Oi gente, tudo bom com vocês? Vídeo novo aqui no canal, sim, faz um tempo, né? Bom, hoje eu queria falar sobre algumas coisas. A primeira é para responder um comentário que teve na comunidade. Só que eu sei que vocês devem ter entrado pelo título, vai ficar um pouquinho depois. Para dar a introdução, primeiro eu tenho que responder esse comentário. Bom, o comentário era o seguinte: eu tinha feito uma aba de perguntas e respostas, pedindo para vocês perguntarem sobre alguma coisa sobre a minha vida, sobre o canal. E a pergunta que eu recebi foi o seguinte: qual foi quando eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! E qual foi o primeiro deck que eu montei? Eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! Lá pro comecinho do ano passado. O jeito foi bem interessante até. Eu tava com um amigo meu e eu tava olhando o YouTube e eu já tinha visto algumas coisinhas de Yu-Gi-Oh! Ali ou aqui, só que eu vi o Mago do Tempo. E eu, por algum motivo, adoro coisas de design, de carta, de coisa assim. E eu achei o design do Mago do Tempo muito legal, por causa dos olhinhos esbugalhados, sei lá. Eu só achei ele muito maneirinho. E aí eu decidi dar uma olhada pra ver o que era. Aí eu comecei a querer jogar o Duel Links, que foi o que eu achei na época, que eu só sabia que existia ele, e eu baixei o Duel Links, porque meu celular não tinha o Master Duel pelo Android ser muito antigo, pela versão dele ser antiga. Aí eu queria jogar e eu fui experimentar pra ver. E eu convenci um amigo meu que talvez apareça aqui no canal algum dia a jogar também. O primeiro deck que eu montei, na realidade, foi um deck que ele era uma mistura muito doida, que ele tentava usar o Mago do Tempo, ou o Mago do Tempo da Manhã, pra tentar limpar o campo do cara, e o deck era centrado num monte de ritual, que vocês nem devem conhecer, que se chamava Tartaruga Caranguejo. Que ele só tem um 2.550 de ataque, que era importante porque meu amigo usava o Mago Negro. Aí, como era a carta mais forte que eu tinha, por 50 pontos de ataque ele ganhava do Mago Negro. Então isso deu, tipo, era a estratégiazinha que eu tinha. Aí eu tentava comprar carta com uma carta que era tipo uma taça, que você joga uma moeda, se cai cara você compra duas, se cai coroa o seu oponente compra duas. E essa era uma estratégia bem simples. Depois, um amigo nosso viu um vídeo no YouTube e montou o deck de Cave Guerra, que na época era um deck forte e barato. Eu tava nem perto de lançar Teni, então o Cave Guerra foi a alternativa que ele encontrou na época. E aí a gente começou a montar um deck mesmo. O deck que eu montei na época foi o Deskbot, o deck de robô secretário. Eu não entendia muitas estratégias, só que eu gostava muito de ficar usando o robô secretário 004 com o 009, porque ele ficava com 5.000 de ataque, aí dar um porradão de 5.000 de ataque era sempre muito divertido. Depois eu ainda fiz alguns decks como o Mago Negro ou o Odd Eyes, mas nunca foi muito disso. Depois de um tempo parei e eu fiquei um tempo afastado de Yu-Gi-Oh! Até que teve um vazamento lá. Eu já tinha voltado um pouquinho, eu tinha visto o anime. E eu tava querendo montar o deck do Dragão Alado de Ra. Só que não tinha carta assim no Duel Links. Até que lançou a box do Dragão Alado de Ra. E aí eu voltei a jogar. Aí eu fiz tanto o deck de Ra quanto o deck Gungan, que era um deck que eu já achava muito legal. E ele era um deck divertido e eu quis montar também. Aí eu fui montando alguns decks. Montei acho que pelo Gel, recentemente eu montei o de Flor, quando The Fleur que entrou aqui. Só que lá pros meados do ano passado, eu gostava de assistir bastante o Cabeça, um youtuber de Yu-Gi-Oh! Eu gostava de ver os duelos dele. E isso me motivou, eu quis fazer um deck físico, eu quis entender como o Yu-Gi-Oh! Físico funcionava. Então baixei, acho que Yu-Gi-Oh! Neutron, Urion, sei lá. Era tipo uma coisinha da Konami que permite você montar decks. E aí eu quis experimentar. Primeiro deck que eu montei foi um deck de Dino, que é um deck que eu acho muito querido, porque ele era divertido, ele era maneirinho, eu pensei bastante na hora de montar ele. Eu só não trago ele aqui no canal porque quando eu voltei a gravar vídeo, Linkuribo foi banido, aí quebrou toda a minha estratégia. E talvez eu faça com o Mirage algum dia, não sei.
E depois eu quis montar o Gate Guardian, o deck de Guardião do Portão, que é um deck muito maneirinho. Ele é um deck que foi um dos decks que me fez voltar a jogar Yu-Gi-Oh! Ele, um deck de inseto, que eu tinha visto um vídeo que era das novas cartas de inseto, e o deck de Dragão Lado de Ra, como a gente tinha falado antes. Aí, depois disso, eu também fiz o deck de Rescue Ace, que eu vi aquilo na época que lançou Age of Overlord. Eu tava quase baixando o Ômega, mas eu queria tentar montar um deck meta também pra ver quanto sairia de curiosidade. Aí eu fiz uma versão de Rescue Ace, que era bem maneirinha até, eu achei bem interessante o deck, mas ficou por aí mesmo, eu não cheguei a jogar com ele. Quando eu baixei o Ômega, eu quis montar um deck pra jogar online e até um deck físico. Então fui olhando opções baratas e eu criei o deck de Gunkan, que é, de novo, que é um deck que eu acho muito divertido, eu acho as artes muito legais. Eu sempre gostei muito de usar estratégia e eu tinha uma estratégia no Duel Links usando um outro carinha que fazia totalizar mais de 4.000 de dano de ataque direto pra ganhar o jogo. Só que eu fui usar o deck de Gunkan, eu levei um Hunnic na cara, um Sky Striker na cara, eu levei um Fire King na cara, que na época também tava um pouquinho forte. Enfim, eu fui humilhado. Aí eu decidi fazer um deck um pouco mais forte. E até que encontrei o Flounder Rize, que é um dos meus decks favoritos. Eu achei as artes fofas e ele é muito dinâmico, porque entre esses dois decks eu tentei fazer um deck de Cyberse. Só que o deck era chato de jogar. Ele foi divertido de montar, mas jogar com ele era tão chato, porque meu combo levava 20 minutos. Eu ficava toda hora, invoca esse, link, fusão. E, sinceramente, isso me desmotivou bastante de jogar o jogo. Porém, aí o que mudou tudo foi o Flounder Rize. Foi o que me impediu de me afastar do jogo de novo. Porque ele era um deck muito simples. Era efeito do campo, Eagle, Robina, BD Corvo e invocar o Empen. O deck não dá nem pra dar Nibiru. O deck ele é muito curtinho. Ele era um deck meio chato de se lidar contra e era muito divertido jogar com ele. Eu fazia um Empen, eu passava um campo e eu joguei muito com ele. Eu gostava mais de jogar no casual porque as partidas na ranqueada demoram um pouco mais. E aí eu me diverti muito com ele e eu até cogitei montar ele. E eu realmente só não montei ele na vida real porque eu não conseguia encontrar o Eagle em lugar nenhum. E as Shinji Traps estavam muito caras. Passando-se o tempo, eu criei aqui o canal, fiz alguns decks, inclusive criei alguns pedidos de vocês. Provavelmente eu vou aparecer daqui a um tempo com um deck de ritual que eu tô fazendo aqui. Eu não vou parar de esconder, né? É um Voiceless, não tem muito o que fazer. Eu desanimei um pouquinho do deck porque é Voiceless, todo mundo tá fazendo Voiceless. Enfim. E eu também tô fazendo um pedido de um inscrito que foi Invoked, que é um deck bem maneirinho. Quer dizer, é uma engine, mas é bem maneirinho. Só que o deck que eu tenho mais jogado desde o início, que eu joguei na ranqueada online, fiz um monte de coisa, é o deck de Fire King. Que, sim, outra novidade desse vídeo, eu vou montar um deck físico finalmente. Eu vou fazer o deck de Fire King, que um deck muito maneiro. Ele é relativamente barato. Nada em Yu-Gi-Oh! É barato, mas tipo, comparado com outros decks, ele é barato. A minha versão é com os 3 caixinhos, não tem nada de Snake Eye, é o Fire King puro mesmo. Infelizmente, não dá pra ter um suporte tipo Nadir Servant ou as coisas de Tribgate, porque o orçamento tava apertado. Mas eu consegui inventar bastante com o deck. Daqui a alguns dias, faltam só umas cartas, mas quando eu comprar elas, eu vou mostrar ele aqui. Talvez eu até participe de um torneio. E o deck é bem maneirinho. E isso me leva ao motivo de eu achar o Tenpai um deck fraco. Sim, fraco não. Agora que chegou na parte do vídeo em relação ao próprio título da thumb. Não é que o Tenpai seja um deck fraco. É que o Tenpai, ele não é o que todo mundo tá esperando. Eu vejo muita gente falando, tipo, caraca, Tenpai, porra, Tenpai vai ser estralador, vai destruir tudo.
Só que o Tenpai, vou ser sincero, ele, sei lá, até o ICS Rio, no ICS Rio eu acho que ele vai se destacar. Mas quanto mais tempo for passando, mais o Tenpai vai ficar manjado e vai sumir. Porque o Tenpai tem um grande problema. Turno 1 ele não joga. Ah, mas fulaninho fez uma versão de turno 1 que dá pra fazer alguma coisa. Mesmo assim, o deck é centrado no turno 2. O forte do deck é o turno 2. Principalmente a Battle Phase. Ele me lembra até um pouco o KV Guerra ou o Gunkan, por exemplo. Pra explicar o porquê eu acho ele um deck meio fraco, eu vou dar o exemplo do meu Gunkan. O Gunkan que eu usava no Duel Links, eu fazia uma estratégia com o XYZ5 que podia atacar diretamente, ele tinha 2.900 de ataque. E eu usava uma carta que era o Rhapsódio Enfurecido, que ele se equipava e dava acho que mais 1.200 de ataque para o monstro XYZ. Somava 4.100 atacando direto, no Duel Links só tem 4.000 de vida e eu matava. A estratégia no turno 2 era tipo o jogo de cara coroa. Era muito difícil, até a deck meta acabava ficando surpreso, porque quase ninguém jogava de Gunkan. Mas o motivo de quase ninguém jogar de Gunkan é que, tipo, eu ganhava 60% das partidas, mais ou menos. Um dado... Enfim, é um dado meio estranho, mas é só pra dar um exemplo. 50% das que eu ia em turno 2, 100% das que eu ia em turno 2 eu ganhava. Era muito raro eu perder uma de turno 2. Porém, mas de turno 1 era quase impossível eu ganhar. Eu ganhei de turno 1 muitas poucas vezes. Pra ser sincero, deixa eu pensar. Eu tinha uma estratégiazinha que segurava o jogo pro turno 2, mas não fazia muita coisa. Que é a mesma coisa do Tenpai. A diferença é que na vida real você pode escolher quem ganha no dado que escolhe quem começa e quem perde. Não é uma moeda que determina exatamente isso, sem nenhum direito de escolha. Mas, mesmo assim, o Gunkan é muito raro o Gunkan fazer alguma coisa, porque no turno 1 ele não serve. A mesma coisa vale pro Tenpai. O Tenpai no turno 2 pode ser avassalador, mas se ele for no turno 1, ele não consegue fazer nada. E mesmo que o Tenpai seja um deck forte, se você pensar bem, a engine do Tenpai é frágil. Qualquer carta, tipo, é muito fácil você quebrar a engine do Tenpai, porque ele é muito centrado em algumas cartas. O campo é o que deixa a engine do Tenpai protegida, porque senão qualquer interaçãozinha já quebra. Só que se você tiver qualquer forma de vencer o campo, você tem um Tufão Espacial Místico, acabou o jogo do Tenpai. Se você tiver qualquer coisa que interage durante a fase de batalha, acabou o jogo do Tenpai. Se você tiver qualquer coisa que negue o efeito do Pydra, se o cara não tiver mais nada na mão, acabou o jogo do Tenpai. Porque o Tenpai vai tentar impedir a sua jogada pra te dar um OTK. Mas se você tiver qualquer forma de segurar esse OTK, sei lá, um Kuribo, algum Perfomage, que eu não vi o pessoal usando, mas eu lembro que tem um Perfomage que barra dano de batalha. Inclusive, pode ser até uma boa pra lidar com o Tenpai. Qualquer coisa assim, segura o Tenpai. O Tenpai, ele no começo vai ser um deck muito forte. Mas assim que o pessoal sacar que dá pra quebrar a engine do Tenpai com a sua própria engine, não vai dar pra fazer nada. O Tenpai não vai fazer mais nada. Porque a maioria dos decks tem como fazer um pop, principalmente Snake Eye e Fire King tem como dar um pop. E se você destrói o campo do Tenpai, acabou o jogo dele. É literalmente isso, você não precisa nem de negate. Se você destrói o campo do Tenpai, ele fica totalmente vulnerável. Então, por exemplo, exemplo de Fire King. Efeito Kirin, destrói um monstro de fogo, Garunix volta, destrói um Kirin do deck, vai rever alguém e destruir o campo. O cara não consegue buscar ninguém, vai ficar com o cara ali na mesa. Ele pode tentar dar Battle Phase, porém, se você tiver uma Hand Trap, um negatezinho que seja, você já trava o cara. O Tenpai é muito vulnerável. E esse é um troço. O Snake Eye, é muito difícil uma engine quebrar, usando as coisas da própria engine, quebrar o campo do Snake Eye. Você geralmente vai vencer o Snake Eye usando Hand Traps, que é a fraqueza do Snake Eye. Por isso, o poder do Tenpai, o que destaca o Tenpai, é poder usar múltiplas Hand Traps para passar o turno. Porém, se você for de turno 1, você é acabado. 2, se você for de turno 2, o cara pode fazer toda a jogada dele. Aí você vai ter que usar Hand Traps e Board Breakers para segurar. Mas se o cara conseguir fazer o mínimo campo que seja, com um pop e um negate, por exemplo, que é uma coisa que o Snake Eye faz com
um estalar de dedos, sei lá, passou com uma Polusa e um Kirin. Se o cara faz isso, acabou. Você fica só olhando, tipo, não tem o que fazer. O problema de deck tipo Cave Guerra, Tenpai, Gunkan é esse. Você é vulnerável, você tem que jogar através do que seu oponente fez. Você é vulnerável pra tudo que ele fizer. Então, por mais que poder usar múltiplas Change Traps deixe o deck bem mais forte, daqui a pouco vão manjar como vencer do Tenpai, que não é uma coisa muito complicada, e acabou. Nos primeiros eventos que o Tenpai aparecer, como no ICS Rio, nessas coisas assim, o Tenpai vai se destacar, e vai se destacar muito. E esse é o problema. O Tenpai se destacando, vão dar um jeito de vencer ele, vão manjar ele. Eu acho que o Tenpai por agora não vai se destacar. Talvez, tipo, vai passar o tempo, o Tenpai vai sumir do jogo, e aí, sei lá, a chance do Tenpai que no futuro, quando ninguém mais se lembrar da existência dele, ele brilhar como um deck. Enfim, esse foi o vídeo. Eu queria anunciar o que eu vou fazer o Fire King. Provavelmente vai ter deck build do Fire King. É o meu deck favorito, quem me perguntou. Enfim, um abraço. Adeus.